Bom, e agora nós vamos fazer um resumo do agronegócio brasileiro em pouco mais de 10 minutos. Na verdade, quem faz esse resumo é o Celso Ricardo, porque agora é hora dos bastidores da pecuária. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos tentar, de uma forma simplificada e objetiva, resumir o agronegócio brasileiro em talvez um pouco mais de 10 minutos. Não é fácil, levando em consideração um país com tanta potencialidade em produzir alimentos, tantas características favoráveis, mesmo que algumas delas, por exemplo, que nem o clima, que nos últimos anos já tem se mostrado desfavorável em determinados momentos, principalmente para a agricultura, ainda somos um país cheio de características e potencialidades. Não para sermos um grande produtor de volume de alimentos, mas produzir alimentos com qualidade e com lucratividade para quem realmente investe lá no setor primário, lá no campo onde tudo começa. E eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, que nem Israel, que hoje reaproveita a água, para a produção de alimentos. Nós podemos usar o exemplo da Arábia Saudita, que já está aí com praticamente 800 mil hectares de terras no deserto, que antes eram improdutivas, hoje produzindo frutas, produzindo grãos, um investimento pautado em técnica, em tecnologia, em preocupação, investimento profissional que garantiu a eles uma produtividade em um local que para muitos seria totalmente inviável investir. Podemos falar da China também, um país com uma grande quantidade de pessoas que para muitos não produz alimentos, mas que a partir de afirmações da própria FAO, China e Brasil são as referências na produção de alimentos para o mundo. Então, países que não estão preocupados em ser os maiores, mas em produzir de uma maneira diferente, uma maneira inovadora. E aí eu começo a olhar para dentro do Brasil e fazer alguns questionamentos. Por exemplo, nas últimas décadas, analisando governos e ministros da agricultura que lá estiveram em Brasília, o que foi apresentado de novo, de inovador, que realmente causou uma revolução na produção de alimentos no Brasil? Eu, nos 15 estados que passei, não vi nada que tenha me chamado a atenção ou brilhado os olhos quando a gente considera produzir alimentos nesses estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, aqui no Brasil, onde todos têm características específicas e cadeias produtivas que produzem alimentos pautados no que aquelas regiões podem produzir. Nada de inovador. Expandimos áreas, maquinários e equipamentos novos, porém nas mãos de poucos, poucos têm acesso à tecnologia, muitos no Brasil não conseguem nem fazer uma análise de solo. Nós temos muitos problemas e nada de inovador que realmente mudou o conceito de produzir alimentos no Brasil e para o mundo foi apresentado de novo. Porque o Brasil vive de afirmações que nos colocam no pedestal, que parece que nós estamos acima de todos e não precisamos nos preocupar em evoluir. Nós vivemos um agronegócio de sucesso pautado em resultados de PIB, balança comercial, safra recorde e exportação recorde. Quando a gente fala em PIB, levando em consideração um país que não está bem economicamente, onde setores não conseguem evoluir, e nós tínhamos uma China e um alto valor do dólar que fomentou a exportação, e um país buscando alimentos em volumes nunca antes visto, fica fácil afirmar que o agronegócio brasileiro tem uma grande representatividade no PIB. Mas e lucratividade? Economicamente falando, financeiramente falando, ele está garantindo resultado para quem investe? Setor primário e secundário, se nós levarmos na ponta do lápis, eu acho que não. Representa muito mais para o país como um todo do que propriamente para quem está investindo no campo. Balança comercial, levar em consideração esse superávit primário para um país que está exportando mais, principalmente por causa da valorização do dólar e não por planejamento e organização, fica fácil garantir esse superávit primário. Mas nós não falamos, por exemplo, que o Brasil, um país com características de produzir alimentos, está importando alimentos com tributação zero, sendo que dentro do país nós estamos castigando quem produz com uma carga tributária muito alta. Nós não trabalhamos planejamento e organização no agronegócio, levando em consideração curto, médio e longo prazo, levando em consideração pequenas, médias e grandes propriedades rurais.
Se nós estivéssemos evoluindo e investindo, nós teríamos cenários avaliados das fronteiras para fora e das fronteiras para dentro, aí analisando o agro comercialmente, e nós poderíamos, a partir de dados estatísticos, fomentar a produção responsável, garantindo a quem investe não somente um status de grande produtor de volume, mas aquele que foi buscar investimento em instituições financeiras a partir de um planejamento de informação, investiu na terra, produziu alimentos e na hora da comercialização teve o preço justo que garantiu todo esse investimento. O Brasil não pode ser um país das commodities, nós precisamos mudar esse cenário. Lembrando que, um exemplo muito específico, somos o maior exportador de café do mundo, mas a Suíça compra os nossos grãos, transforma em cápsulas e vende 10 vezes mais caro do que os nossos grãos. Nós não estamos preocupados em apresentar inovação e evolução para nós pararmos de ser somente o país das commodities e transformar, beneficiar e agregar valor para os nossos alimentos que são exportados para o mundo afora. São inúmeras considerações, nós podemos dobrar, talvez até triplicar a nossa produção, mas com responsabilidade, garantindo para quem investe lucratividade. E aí nós precisamos levar em consideração alguns pontos específicos. Produção, mercados e problemas. Na produção, investimento de tecnologia ou garantir a tecnologia para todos, independentemente do tamanho da propriedade rural. Custo de produção deve ser o foco no Brasil. Nós deveríamos ter, por exemplo, políticas agrícolas específicas que garantisse a esse produtor rural que trabalha numa empresa a céu aberto tranquilidade, principalmente com questões que estão relacionadas aos mercados e ao clima, que tem levado a esse produtor prejuízos enormes e nós não estamos considerando por falta de políticas agrícolas específicas. Custo de produção nós trabalharíamos de uma maneira diferente, analisando, por exemplo, adubos e fertilizantes, produção nacional. Nós deveríamos ter tranquilidade para que, se algo acontecesse lá fora, a nossa produção não fosse comprometida. E vale lembrar, se nós não importarmos adubos e fertilizantes, o Brasil não produz. Nós deveríamos estar tratando o assunto relacionado à irrigação de uma maneira diferente. Projetos e propostas para garantir para o produtor rural investimento nesse sistema, também garantindo a ele a produtividade necessária a partir do estudo da área que ele fez, a partir da cultura que ele está se propondo, mesmo que o clima não seja favorável, mas que ele tenha a certeza de que o investimento vai trazer para ele a garantia de produtividade através de um projeto de irrigação que funcione. Nós tivemos um novo projeto apresentado e revogado o anterior, e hoje nós estamos no meio do caminho sem uma proposta convincente e, mais do que isso, que garanta acesso a todos. Nós temos as questões dos mercados e eu pauto sempre a questão da representatividade no mercado internacional. O Brasil não tem, o agronegócio brasileiro não tem representatividade para o mundo. São associações e trades e multinacionais que falam em nome do Brasil. Aquele que produz no Brasil não tem representatividade lá fora. E se nós tivéssemos uma boa representatividade, que conhecêssemos os mercados a partir dos produtos comercializados, do padrão exigido, do preço na hora da comercialização e dos volumes, nós poderíamos criar dados e indicadores que viessem para dentro do Brasil e fossem distribuídos para os 26 estados e Distrito Federal, garantindo estudos e investimentos a partir desses números que garantam para quem produz no campo a lucratividade na hora da comercialização. Nós temos 16% do território nacional composto de terras degradadas e o que nós estamos fazendo para mudar esse cenário? Só aqui a produtividade de alimentos poderia aumentar absurdamente. E nós precisaríamos levar em consideração esse exemplo da Arábia Saudita. Se eles no deserto investiram em irrigação e conseguiram produzir alimentos, por que nós, a partir dessas terras degradadas, não podemos tornar elas férteis e produtivas novamente? Falta interesse? Falta vontade? São inúmeras as afirmações que nós podemos fazer. E aí a gente analisa a questão do Ministério da Agricultura no Brasil, que deveria ser independente, que trabalhasse focado 100% no agro e não a partir de pontos e posicionamentos de quem está à frente da presidência da República. O Ministério da Agricultura deveria ter uma maior proximidade com os 26 estados e o Distrito Federal, independentemente do partido ou da pessoa que estivesse à frente do governo. Nós não poderíamos tratar questões políticas e sim questões do agro, porque nós somos um país com características de produção de alimentos. E aí, quando a gente analisa esse Ministério da Agricultura atual, pautado 100% na política,
onde ministros e ministras devem ser deputados ou senadores, o que eles apresentaram nas últimas décadas de novo e inovador? Nada. Apenas viveram e surfaram, como a gente diz, o momento, as ondas do momento. E isso para o agronegócio brasileiro foi muito ruim nessas últimas décadas. Frente Parlamentar Agropecuária, o que foi apresentado de projetos, propostas, ações e atitudes diferenciadas que trouxessem para aqueles que trabalham no agro um pouco mais de estabilidade e equilíbrio. Precisamos inovar urgentemente, seja para a produção de grãos, de frutas, de proteína animal, não importa. Nós estamos ficando para trás. O mundo, em termos gerais, está investindo na produção de alimentos. E nós estamos vivendo apenas de um status que nós não estamos nem de perto parecidos, ou seja, celeiro do mundo. O Brasil não consegue garantir alimentos para os próprios brasileiros? Imagina para o mundo como muitos acreditam. Precisamos inovar, precisamos investir, precisamos mudar esse cenário. E isso só vai acontecer se nós tivermos, principalmente, um Ministério da Agricultura independente, preocupado e focado no que o agronegócio brasileiro precisa para que nós possamos sair dessa situação negativa que nós estamos vivendo e trazer novamente a esperança, principalmente de quem investe no campo, que na hora da comercialização dos seus produtos, a lucratividade vai compensar e ele vai investir cada vez mais e melhor nas suas terras. Fica aqui a minha observação e brevemente nós estaremos novamente aqui no canal do Tempo e Dinheiro trazendo novidades e posicionamentos com relação ao agronegócio e também sobre a pecuária de corte. Um forte abraço. Obrigado, Celso. Até uma próxima. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado pela companhia. Um ótimo início de noite, bom descanso. E amanhã a gente está de volta com a abertura do mercado e a primeira edição do Tempo e Dinheiro. Até lá!